Uma boa noite para todos os irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Também esteja sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento em casa. Um grande abraço aos irmãos de Francisco Morato, aos irmãos de Votorantim, né? Que vocês todos sejam muito bem-vindos, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, você que trouxe a tua Bíblia, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, amém? Nós vamos trabalhar a noite toda na Nova Versão Internacional. Esse texto é o texto que é o tema, a base, né, do tema deste mês. E eu quero trabalhar um pouquinho em cima dele, amém? Ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo até aqui, amém? Feche os teus olhos. Querido Espírito Santo, nós todos viemos aqui nesta noite para te adorar. Querido Deus, nós todos viemos aqui nesta noite para te exaltar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar a sua grandeza e a sua soberania. Tudo que nós queremos nesta noite, Senhor, é demonstrar a ti o nosso amor e a nossa gratidão. E nesse momento, Pai, nós entendemos que o Senhor quer falar conosco, Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento toda a graça sobre a minha vida. Meu Deus, eu não tenho capacidade nenhuma, não há em mim capacidade alguma, porque o Senhor mesmo sabe que eu não passo de uma porção de barro, eu não passo de um ramo. O Senhor é o oleiro e a videira, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Por isso eu me humilho diante da tua presença nesse momento, e peço ao Senhor que segure na minha mão e use a minha vida nesta noite para falar com a sua igreja, Pai. Que a minha boca, ao abrir e fechar, não saiam palavras minhas, mas saiam palavras do Senhor. Que essas palavras sejam como flechas e atinjam o centro do coração dos teus filhos. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque é através do Senhor e para o Senhor que são todas as coisas. E nesta noite não é diferente. Eu oro, Deus, para que os ouvidos sejam abertos, os olhos sejam abertos, os corações sejam escancarados, para que a palavra do Senhor encontre acesso em cada um dos corações e possa ali cair, frutificar e produzir muitos e muitos frutos, trazendo mudanças e transformações nas nossas vidas nesta noite. Espírito Santo, eu estou aqui à sua disposição para fazer exatamente aquilo que o Senhor mandar. Eu sou teu e tu és meu, Pai. Assim eu peço e assim eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando, né, um pouco mais sobre servir a Deus, que é o tema do nosso mês, né? E hoje, especificamente, o tema que eu quero tratar é 3 verdades sobre servir. 3 verdades sobre servir, amém? Irmãos, servir é uma cultura do céu. Servir a Deus é uma cultura do céu, que precisa ser estabelecida aqui na terra, amém? Essa palavra servir é uma palavra que vem do céu, é uma palavra que provém do céu, e eu e você temos que entender. Por quê? Porque essa cultura
precisa ser implantada, estabelecida aqui na terra, e ela não será implantada e estabelecida aqui na terra por Deus, mas será implantada e estabelecida por mim e por você, amém? Deus já colocou em nós essa cultura, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando você entregou a sua vida ao Senhor, você deixou de ser um cidadão terreno, para se tornar um cidadão dos céus. Você morreu para esse mundo, e nasceu para o céu, para a eternidade, para Cristo. E quando você fez isso, você recebeu essa cultura celestial na sua vida. Então eu e você precisamos entender isso e colocar isso em prática. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43 até o 45, ele fala um pouquinho sobre essa cultura do céu. E eu queria ler esse texto para que você possa talvez ouvir ou talvez relembrar ele. Ele diz assim, lá no versículo 43, ele diz assim, não será assim entre vocês, ou seja, não será assim entre nós. Aqui é conosco que o Senhor está falando. Então ele está dizendo assim, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Olha aí a cultura do céu. Então ele está dizendo assim, não será assim entre nós aqui, igreja, entre nós não vai ser assim. Entre nós tem que ser assim, quem quiser ser o mais importante, deverá ser servo. Deverá ser servo. E ele continua lá no versículo 44. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Aí ele desce um pouquinho mais. Primeiro ele diz ser servo. Agora ele já está dizendo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. De todos quem? De todos os irmãos, de todas as pessoas. No versículo 45 ele fala assim, pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe, irmãos, que essa cultura, ela é diferente da cultura do mundo em que nós vivemos. A cultura do mundo em que nós vivemos, ela é o contrário disso. A cultura do céu, ela anda na contramão da cultura desse mundo em que eu e você vivemos. No mundo em que eu e você vivemos, o maior é o que é servido. Mas na cultura do céu, o maior é o que serve. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, ele veio até a terra para me servir e te servir, e não só servir, mas servir com a vida dele, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Então agora veja, essa cultura do céu, ela só pode ser implantada, estabelecida aqui na terra, por mim e por você, se realmente eu e você tivermos um novo nascimento em Cristo. Um novo nascimento em Cristo. Quando eu tenho um novo nascimento em Cristo, significa que eu morro para o mundo e nasço para Cristo, ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim e coloca esses valores e esses princípios dentro de mim, para que eu então comece aqui na terra a praticar esses preceitos ou conceitos que o Senhor nos ensina na sua palavra. É por isso que as pessoas, elas ficam constrangidas, por exemplo, aqui na terra, quando elas são servidas com essa excelência. Quando você pega um café para uma pessoa, quando você faz algo para alguém que foge do normal, aquela pessoa ela fica até constrangida. Não precisa não, mas eu quero te servir. Por quê? Porque ela não está acostumada com esse tipo de cultura. Esse tipo de cultura é celestial. Mas o que Deus quer é que eu e você possamos implantar isso aqui na terra. E a igreja de Deus aqui na terra, ela precisa entender isso.
e ela precisa implantar isso o quanto antes aqui na terra. Irmãos, deixa eu te dar um exemplo, que talvez traga um certo impacto, né? Mas eu já falei isso algumas vezes, para nos levar a refletir. Nós somos cristãos há um bom tempo, e nós já participamos de muitos eventos da igreja, eventos de evangelismo, por exemplo, onde nós convidávamos muitas pessoas para participar, com o intuito de evangelizar aquelas pessoas. Então, por exemplo, nós fazíamos uma festa na igreja, e essa festa era um churrasco, por exemplo, né? E esse churrasco ali tinha o intuito ali também de nós pregarmos uma palavra e fazermos ali um trabalho de evangelismo, né? Nós cristãos temos conosco a cultura do céu. E aí chegava a hora do almoço, chegava a hora de ser servido o almoço, e ali eu me assustava com o que acontecia, né? A maioria crente, poucos não crentes, não convertidos. O que deveria acontecer num evento como esse? Eu entendo que se a cultura do céu está implantada dentro de todos os cristãos, todos deveriam sair da fila e dar a sua vez a quem não é cristão, quem não é convertido. Mas acredite você, os crentes entram na fila, escolhem os melhores bifes, enchem seus pratos, e o não convertido, se ele vacilar, nem comer ele vai. Nem comer ele vai. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que nós como igreja precisamos entender, porque é isso que o mundo lá fora tem olhado. A conduta. Qual é a nossa conduta? O que nos difere do mundo? O que nos faz diferente do mundo? O que faz com que uma pessoa olhe para mim, para você e diga: você é diferente de outras pessoas do mundo? Será que nós paramos para alguém atravessar na faixa de pedestre? Será que nós damos espaço para alguém entrar? Eu estou falando de coisas básicas e pequenas para que você entenda. Essa cultura que eu estou falando aqui é uma cultura que vem do céu e é estabelecida pelo Espírito Santo dentro de cada homem e de cada mulher de Deus. E é por isso que eu e você precisamos entender isso, amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre 3 verdades sobre servir a Deus. A primeira delas é que o teu serviço está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Diga assim: o meu serviço, ele contribui para o crescimento do reino de Deus. Acredite, meu irmão. Sabe, gente, se nós não tivéssemos esses irmãos que estão servindo aqui hoje, eu não sei o que seria de nós. Eu não sei o que seria de nós, de verdade. Sabe, irmãos, para esse culto estar acontecendo aqui, muitas pessoas estão servindo, muitas pessoas estão se doando, se entregando. Tem pessoas que chegaram aqui às 4 horas da tarde, para ir se preparando o ambiente. Algumas estavam intercedendo antes desse culto começar, para que eu e você recebêssemos a palavra de Deus, fôssemos ministrados pela palavra. Outros estavam preocupados com a filmagem, outros com o som, para que não ficasse muito alto, não ficasse muito baixo, ficasse agradável aos teus ouvidos. Outros estavam preocupados com a palavra, mas cada um estava servindo. Se não fosse os irmãos, o que seria desse ministério? Eu fico pensando, né? Ontem era 11 e pouco da noite, eu recebi do Adriano, né? O Adriano está trabalhando na parte do YouTube da igreja. Depois vá lá e olhe para você ver. Ele separou por pastas as mensagens que estão sendo pregadas. Fez um trabalho lindo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei: meu Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu jamais teria capacidade de fazer uma coisa daquela. Mas Deus levanta pessoas com capacidade para fazer.
Então é tão lindo, eu poderia passar a noite aqui enumerando tantas coisas. Agora, nesse momento, você está aqui cultuando a Deus, mas tem alguém lá dentro da salinha ensinando teu filho da palavra de Deus. Ontem à noite nós estávamos aqui intercedendo por esse ministério infantil, enquanto José orava pelo ministério infantil, pedindo para que aqueles professores realmente ensinassem as crianças a palavra de Deus, porque nós nos preocupamos e zelamos pelas crianças para que elas aprendam a palavra de Deus, tanto os maiores quanto os menores. Então tudo isso é um serviço que é prestado na casa de Deus, e eu quero que você entenda que quando você faz isso, você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus só cresce, essa igreja está crescendo e avançando, porque algumas pessoas já entenderam o papel delas, e esse papel é de extrema importância. Nós poderíamos falar aqui de Votorantim, uma outra igreja que está trabalhando. Nós poderíamos falar de Francisco Morato, uma outra congregação que está se iniciando, e um trabalho que está acontecendo, o Aparecido preocupado com as crianças lá de Morato, né? O José preocupado com as crianças de Votorantim, quem vai ficar. Ele falou para mim que nessa semana a Fran ficou com as crianças, foi uma bênção, né? Coisas estão acontecendo, e tudo isso está acontecendo não por causa de um pastor, mas por causa de um monte de irmãos, de servos e servas que estão entendendo a importância de colocarem a sua mão no arado e servirem ao Senhor, amém? Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, olha lá, ela fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com toda a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nesse versículo 10 aqui de 1 Pedro, ele está dizendo assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Querido, nem todos foram chamados para pregar a palavra, mas também nem todos foram chamados para cantar no louvor, mas também nem todos foram chamados só para dar aula na sala das crianças. Outros foram chamados para mexer com o som da igreja, o ouvido deles é bom. Outros foram chamados para mexer com a projeção, e acredite, Deus ele é tão maravilhoso, que hoje eu sentei ali na projeção para o pessoal do louvor ali, enquanto eles estavam ensaiando ali, né? E às vezes a gente pensa assim, é tão fácil ficar ali na projeção, fica lá, para você ver, né? O pessoal cantando aqui, e eu sonhando com os passarinhos voando, né? E os irmãos do louvor pensando, né? Amém. E eu sonhando com os passarinhos, e os irmãos que... Qual que é a próxima letra, pastor? E eu já tinha ido faz hora, né? Opa, deixa eu voltar aqui, né? Então, é muito sério, não é brincadeira não, né? E aí eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor gosta que a gente passe por isso, para realmente a gente valorizar aquilo que as pessoas estão fazendo, porque às vezes nós não entendemos isso. E o que eu quero que você entenda nessa noite, é que eu tenho certeza que você tem um dom dado por Deus, para que você sirva na casa dele. Irmãos, tem pessoas que têm dons e habilidades que eu fico impressionado. Muitos têm dons, tem pessoas que têm uma habilidade de fazer coisas que eu falo, como pode, Senhor? Você fala para ele, olha, nós precisava dar um jeito da iluminação, passar não sei na onde, eu não sei nem como pensar no fio. O cara fala, não, pastor, isso aqui é a coisa mais simples que tem, você puxa esse fio aqui, passa ali, joga ali, está lá, está feito. Você fala, rapaz, se eu precisasse colocar aquele fio ali, não ia passar mais 50 anos aqui e não ia ter uma lâmpada ali. E tem outros que têm outra habilidade. Você fala, rapaz, eu precisava fazer com que uma imagem aparecesse não sei na onde. O cara fala, fica em paz, pastor, é só isso? Deixa comigo que nós vamos fazer a imagem aparecer lá. Cuida da palavra e deixa com a gente. Irmãos, todos nós recebemos de Deus dom. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é, cada um
que exerça o dom que recebeu para servir os outros. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Todos nós temos dons. Qual é o seu dom? Amém? Que você possa servir, que você possa contribuir para que outras pessoas tenham experiências com Deus. Há tantos dons. A igreja de Deus precisa de tantas pessoas, irmãos, de tantas coisas. E ela realmente espera, o Senhor espera que eu e você possamos tomarmos uma decisão diante disso, porque a maioria de nós erramos, porque nós achamos que o dom de Deus é pregar a palavra, é cantar o louvor, nós achamos que o dom de Deus não, querido, pregar um prego na parede, já é servir ao Senhor. Arrumar as cadeiras do templo, já é servir ao Senhor, porque hoje você chegou aqui, essa casa estava cheirosa, bem arrumada e preparada para você cultuar o Senhor, mas antes disso, houve alguém aqui servindo ao Senhor, para que você chegasse aqui e encontrasse tudo assim. Então, há dons sendo entregue para muitas pessoas, amém? E isso é maravilhoso. Então, se você quer contribuir para o crescimento do reino de Deus, lembre, sirva. Levante a tua mão e diga: pastor, eu quero servir, eu quero servir, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso, amém? Olha um outro texto tremendo que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 até o 8. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Novamente, a palavra de Deus está deixando claro: esses membros não exercem todos a mesma função. A mão tem uma função, o pé tem outra, a perna tem outra, o joelho tem outra, os dedos têm outra. E eu te garanto, todos estão ligados ao corpo. Mas perca um pedacinho do teu corpo para você ver se você não sente falta. Não importa o tamanho que seja, perca um pedacinho e você vai ver o quanto isso faz diferença. Então entenda, se você pastor, eu queria muito cantar no louvor, mas eu percebo que eu não tenho essa habilidade. Procure o líder do louvor, converse com o líder do louvor, que é o Guilherme, fale com ele, converse com ele, de repente ele vai fazer ali uma avaliação e ver as possibilidades para você servir no louvor. Mas talvez você tenha o dom da diaconia, por exemplo, de visitar pessoas, de ajudar pessoas na parte social, que precisam muito. A igreja precisa de diáconos, pessoas que estejam dispostas a visitar enfermos, orar por enfermos. Esse é um trabalho muito importante da igreja, e ela sofre porque ela tem poucas pessoas que se dispõem a isso, amém? A igreja tem o trabalho de manutenção, isso aqui dá manutenção, entende? E precisa ser cuidado, E muitas vezes você pode dizer: não, eu quero ser um voluntário, eu quero vir aqui uma vez por cada 15 dias, mas eu quero doar a minha parte da manhã para o Senhor, eu quero trocar uma lâmpada, eu quero fazer um reparo, eu quero fazer alguma coisa. A igreja está aqui, ela é do Senhor, ela não tem dono, e você pode servir, amém, querido? Agora, uma coisa é importante que a gente entenda, o que a palavra de Deus está dizendo aqui também é que quando você fizer, que você tenha zelo por aquilo que você está fazendo. Servir a Deus tem que ser com excelência, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E aí é onde muitos erram, é onde muitos acabam falhando,
Porque eles começam a servir a Deus e aquilo vai se tornando para eles um fardo. E muitas vezes você não vê a evolução. Como é bacana, como eu acabei de dar um exemplo aqui agora, né? O Adriano, ele me procurou e falou para mim: pastor, eu acho que a gente tinha que mudar o nosso YouTube, eu acho que a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes ali. E eu falei para ele: Adriano, faça, coloque para acontecer isso, né? Se você entende que tem que haver essa melhoria, vamos fazer essa melhoria. Assim como eu vejo no ministério de louvor, nós temos que buscar melhorar, nós temos que buscar evoluir. Assim como eu vejo na diaconia, em qualquer área. Meu irmão, nós não podemos fazer para Deus de qualquer forma, porque é para Deus. Você entende que é para Deus que você está fazendo? Quando você vem para a casa do Senhor, servir ao Senhor, tem que ser com a maior excelência possível, com toda a excelência. Não, ainda não está bom, mas meu irmão, está maravilhoso. Não, para Deus tem que ser melhor, para Deus tem que ser perfeito. Será que nós temos esse entendimento? O teu ministério tem que evoluir, o teu ministério tem que avançar. Aquilo que você está fazendo tem que crescer, tem que avançar, tem que evoluir, tem que melhorar, precisa melhorar. Amém? Precisa. Não pode, por exemplo, a gente ficar lá. Vamos dar um exemplo, né? A gente está lá com o ministério infantil e nós estamos usando ali um material didático para dar aulas para as crianças. E aí a gente acaba se acostumando com aquele material e a gente fica 1, 2, 3, 5 anos com aquele mesmo material. E aí fora tem um monte de material bom, melhor, que vai ajudar nossas crianças a aprender muito mais. Nós vamos ficar parados nisso? Não, tem que haver uma evolução. Nós que servimos no ministério, temos que trazer isso. Pastor, tem coisas boas para nós colocarmos em prática, vamos colocar. Lembre, o teu serviço faz com que o reino de Deus cresça, avance, se desenvolva. O teu serviço é o teu trabalho. Então é importante que você entenda e valorize isso. Não se acomode, não se acomode naquilo que você está fazendo. Procure melhorar, seja criterioso com você mesmo, procure evoluir, procure fazer melhor cada vez mais, porque Deus merece muito mais do que isso. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Segunda verdade que eu quero falar nessa noite: para você servir a Deus, você terá que servir pessoas. Diga assim: para eu servir a Deus, não tem jeito, eu tenho que servir pessoas. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina lá em Lucas 10, 25 até o 28. Ele diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. No versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Querido, você, eu, nós somos chamados por Deus para amar mais a Deus e as pessoas do que a nós mesmos. O que está escrito nesse versículo aqui que eu acabei de ler de Lucas 10 é isso. Eu e você somos chamados por Deus para amar mais a Deus, as pessoas, do que a nós mesmos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo ali é: em primeiro lugar na sua vida, Deus. Em segundo lugar na sua vida, pessoas. Em terceiro lugar na sua vida, sobra para você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui.
servir a Deus é uma questão de compaixão. Servir a Deus é você se colocar no lugar do seu próximo. É você sentir a dor que aquele seu próximo está sentindo, ou você tentar sentir a necessidade que ele está passando. É você sofrer o que ele está sofrendo, ou pelo menos tentar entender aquilo que ele está passando, para de alguma forma ajudá-lo naquele momento de dificuldade pelo qual ele está passando. É compaixão, querido. Servir a Deus passa por servir pessoas. E não tem jeito, quando você fala de servir pessoas, vai ser o meu grande desafio, o seu grande desafio. Porque pastor, como assim? Eu colocar eu em terceiro lugar? Mas eu estava pensando amanhã em acordar cedo, pegar minha mulher, meu filho, e passear gostoso. E o senhor vem com essa história de que eu vou ter que deixar tudo isso para lá, amar o Senhor primeiro, ir atrás daquele pecador miserável que está lá se drogando, e deixar tudo isso para servir o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. E esse vai ser sempre o meu desafio, o teu desafio. Por quê? Porque nós sempre colocamos eu e você em primeiro, Deus em segundo, e por último, se sobrar tempo, as pessoas. E nós temos até um exemplo que nós poderíamos dar aqui, que é a parábola do bom samaritano. Todos aqui sabem da parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi pego pelos assaltantes, foi machucado, ferido, espancado, e o sacerdote e o levita passaram por ele e o deixaram. E aquele bom samaritano, aquele homem, ele para e ele tem compaixão daquele homem que estava na beira do caminho, e ele cuida daquele homem. Ele para a jornada dele, ele deixa o que ele estava fazendo para cuidar daquele homem. E querido, entenda, isso vai acontecer comigo e com você, se nós queremos servir a Deus. Vai haver momentos, mas pastor, o que o senhor está dizendo aqui, então a partir de hoje é que eu não posso fazer mais nada. Não. Meu irmão, escute bem, Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de colher, há tempo de plantar. Então há tempo de servir e há tempo de descansar também. Agora você precisa entender que só descansar está errado. Então você precisa começar a olhar para a sua agenda e começar a ver na sua agenda se servir, o serviço faz parte da tua semana, por exemplo. Amém? Esses dias atrás eu não sabia disso, né? E a Silvânia estava me falando, né, que ela é voluntária no São Vicente, aos sábados, né? E eu falei, puxa, meu Deus, cara. Irmãos, você quer aprender, vá para lá. Eu lembro que quando eu tive um acidente no meu dedo, eu precisei 17 dias consecutivos no São Vicente fazer curativo no meu dedo. E todos os dias eu tinha uma lição diferente, porque eu via coisas absurdas acontecendo naquele lugar. Eu falava, Senhor da glória. Eu voltava de lá abismado, e eu dizia a mesma coisa: se você quer mudar o seu jeito de ser, se você tem dificuldade com orgulho, com vaidade, com um monte de coisa, vai para aquele ambiente. Você não precisa nem entrar no hospital, você fica sentado ali na recepção. Só ali, você já sai dali falando, Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Você já sai dali falando, Senhor da glória, minha vida é céu, né? Então, irmãos, eu não sei, mas nós temos tantas coisas que nós podemos fazer, tantas pessoas que nós podemos servir. Dentro da própria igreja, nós também temos. Nós não precisamos nem sair de dentro da igreja. Já dentro da igreja nós temos pessoas para servir. Mas antes você precisa entender que tem que haver dentro do teu coração essa compaixão, essa preocupação pelo teu próximo. Tem que haver. Não adianta nós falarmos que somos cristãos. Se o Espírito Santo de Deus habita ricamente dentro de você, vai haver dentro de você compaixão. Você vai se compadecer com a situação de alguém. Não tem como você ficar indiferente quando alguém fala, olha, essa família está passando por... Não tem como. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora.
Não é amanhã, é já. Vamos já. Pega, vamos fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Muitas vezes não é nem fazer. Muitas vezes só o fato de você estar ali já é alguma coisa. A tua presença ali já diz muito. Porque você está dizendo: eu me preocupo e me importo com a sua situação. E eu estou aqui. Se eu puder fazer algo, conte comigo. Então entenda, nós temos que aprender que servir a Deus é servir pessoas. E está cheio de pessoas aí que precisam de mim e de você, que precisam da minha e da sua compaixão, dentro da igreja, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua própria casa, na sua própria família, que estão precisando de cuidado. Amém? Às vezes não está no teu alcance, guarda aí, não está no teu alcance. Às vezes você chega, você vai até aquela pessoa, você vê aquela situação, e você fala: mas eu não tenho também condições de ajudar, o que eu faço? Procure a igreja, procure o Tonico e a Sueli, eles são diáconos aqui na igreja, eles estão cuidando da parte de assistência. Então, se você não consegue, fale com eles, certamente eles vão já ir ver essa situação, vir falar comigo. Mas às vezes não está no teu alcance, mas está no alcance da igreja. Mas se você não falar nada, nós também não vamos saber. E muitas vezes nós nem podemos ajudar, porque não estamos sabendo da situação. Amém? Então por isso que o evangelho no lar, por exemplo, é uma coisa tão importante, porque ele faz com que as pessoas se abram mais, e abram as suas necessidades, e ali a gente acaba sabendo um pouco mais da necessidade de cada um, e ajuda a cada um. Mas eu digo a você, se você não entender isso, você não consegue servir a Deus, porque servir a Deus passa por servir pessoas. Eu falei há dias atrás aqui, passa por servir pessoas, e essa é uma verdade que você tem que entender. Se você quer se tornar um servo de Deus, sirva pessoas, sirva, meu irmão, ore, interceda. Sabe, eu tenho uma pessoa nessa igreja aqui, que ela tem congregado pouco aqui, porque ela tem tido problemas, dificuldades na casa dela, com o esposo dela. Mas eu posso te garantir uma coisa, se esse ministério ele está de pé hoje, é porque essa senhora bate o joelho no chão e intercede, irmão, mas intercede com força por esse ministério aqui. Isso você pode ter certeza. Ela pode não estar de corpo presente aqui, mas em espírito, meu irmão. Tá. Pensa numa mulher que intercede, pensa numa mulher que ora por esse ministério, por essa casa, pelas famílias dessa casa. Então você pode sim servir pessoas. Amém? E uma terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite, e eu quero me deter só um pouquinho mais nela, é que não se pode servir a dois senhores. Diga assim: eu não posso servir a dois senhores. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Neste texto aqui, está sendo enfatizado as riquezas, e muitas pregações, elas sempre batem nessa tecla das riquezas, ou seja, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas eu não quero bater nessa tecla hoje, de servir a Deus e às riquezas, porque as riquezas aqui, elas podem ser substituídas por muitas coisas. Por exemplo, as riquezas aqui podem ser substituídas por drogas. Não se pode servir a Deus e às drogas. Não se pode servir a Deus e ao álcool, ao alcoolismo.
Não se pode servir a Deus e a prostituição. Também não se pode servir a Deus e ao trabalho. Também não se pode servir a Deus e às redes de contato que nós temos hoje. E aí eu poderia enumerar um monte delas, das nossas redes de contato que giram na nossa vida, no nosso mundo, nos dias de hoje, né? Que você já sabe quais são, eu não preciso falar. Ou seja, tudo aquilo que ocupa um lugar de maior importância na sua vida, já é Senhor sobre a sua vida. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tudo aquilo que tem uma importância maior do que Deus na sua vida, já é Senhor sobre a sua vida. Para muitos é o dinheiro mesmo, para muitos o Senhor deles é Mamon, mas para muitos não é, para muitos é o trabalho. O trabalho tem mais importância do que Deus, o trabalho tem mais valor do que Deus, o trabalho está acima de Deus. Se Deus hoje pedir o trabalho, ele morre, ele não consegue entregar, porque ele está preso a isso. Outros é a prostituição, outros é a droga. Deus chama, mas ele não consegue abandonar. Por quê? Porque aquilo tem uma importância muito grande na vida dele. É o Senhor dele. E você não consegue servir a dois senhores, queridos. Por que eu não consigo servir a dois senhores? Porque aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então aquilo que tiver maior valor na sua vida, é ali que o seu coração está empregado. Ou ele está empregado em Deus, ou o seu coração está totalmente em Deus, ou ele está totalmente em um outro Senhor. E aí eu não sei qual é o seu Senhor. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: você não tem como servir a dois senhores. Se você pretende servir a Deus, você vai ter que tomar uma decisão nessa noite. Ou você serve a Ele, ou você serve a um outro Senhor, que não seja Ele. Mas a dois senhores você não serve. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem é o teu Senhor? Responda aí dentro do teu coração, à luz da palavra que está sendo ministrada para você. Quem é que está reinando aí dentro do teu coração? O que prende você de abandonar tudo? O que prende você de deixar tudo, de jogar tudo para fora? Eu não sei, mas você sabe. E eu queria deixar aqui alguns textos bíblicos para que a gente pudesse entender sobre isso. Com Jesus, querido, ou é Ele, ou é nada. Ou você vai com Ele, ou você está fora. Não tem meio termo. Olha que interessante, lá em Mateus 19, 21, o Senhor traz um texto muito interessante para nós. Ele fala assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Querido, você acha mesmo que Jesus queria que aquele jovem fosse pobre? Não. O que Jesus queria é que aquele jovem entendesse que quem era senhor dele era o dinheiro e não Jesus. O que gritava dentro do coração dele eram as finanças, eram as riquezas. E quando Jesus pede para ele as riquezas, o que acontece? Ele não consegue entregar, ele fica indignado, ele fica frustrado. Por quê? Porque eu não consigo. Ou seja, eu sirvo a esse dinheiro, ele é meu Senhor, e eu não consigo deixá-lo, Jesus. Se você me pedisse outra coisa, Senhor, eu entregaria, mas as riquezas não. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que é que não deixa você entregar para seguir a Jesus? O que você tem aí que você não consegue entregar para seguir a Jesus?
Percebe, meu irmão, que sempre quando Jesus nos chama para servi-lo, Ele sempre vai nos colocar em um lugar onde nós vamos ter que deixar alguma coisa que nos prende, para colocar Ele como Senhor nas nossas vidas. Acredite nisso. E talvez o que está impedindo você hoje de servir ao Senhor, seja isso, eu não sei, talvez seja o dinheiro. Como eu disse, talvez seja o seu trabalho, talvez seja as drogas, talvez a prostituição, o vício, talvez sejam as suas redes de contato mesmo. Você não consegue, você tem um Senhor, e o teu Senhor é o teu celular, e as redes sociais que você não sai de dentro delas, que te impede de servir a Deus. Você está tão preso dentro daquilo, que você não tem tempo para mais nada, a não ser viver aquilo. Agora olha outro texto interessante, está lá em Marcos 1, 16 ao 18, Marcos 1, 16 ao 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, ou seja, instantaneamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sabe o que é deixar as redes? As redes era o ganha-pão deles. A rede era a ferramenta de sustento deles. Era através das redes que eles pescavam os peixes e ganhavam o seu sustento. Mas quando Jesus os chamou, o que foi que eles fizeram? Eles jogaram suas redes e seguiram a Jesus. Percebe, meu irmão? E depois que eles começaram a caminhar com Jesus, houve falta de alguma coisa para esses dois homens? Olha um outro texto, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O que essa palavra quer dizer? Negue-se a si mesmo. O que essa palavra quer dizer é: abra mão das suas vontades, abra mão dos teus desejos, abra mão dos teus valores, abra mão dos teus senhores, e me coloque em primeiro lugar na tua vida, e segue-me. Negar a si mesmo é isso, querido, é negar as nossas vontades, e o nosso grande desafio é esse. Porque muitos de nós, acredite, estamos na igreja, atrás de Jesus, não pelos pés dele, mas pelas mãos, por aquilo que ele pode dar. Muitos de nós estamos por interesse, porque disseram que Jesus cura, então eu quero esse Jesus. Porque disseram que Jesus prospera, então eu quero esse Jesus. Muitos estão dizendo por aí que ele cura, e eu quero a cura, eu quero a mão dele. Eu não estou interessado no pé de Jesus, eu quero a mão dele. Mas o que eu quero dizer para você é que para seguir Jesus, você vai precisar entender, na sua vida de uma vez por todas, ou ele é Senhor, ou ele não é Senhor. E eu pergunto a você hoje, responda aí dentro do teu coração: Jesus é Senhor da tua vida hoje? Se ele aparecesse para você como ele apareceu para Abraão lá atrás e dissesse para você: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei, você iria? Se Jesus dissesse para você hoje: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue, você faria? Se Jesus falasse para você hoje: vem comigo, porque eu quero fazer de você um pescador de homens, uma pescadora de homens, você largaria o seu trabalho, as coisas, o seu ganha-pão para seguir a ele?
Esse vai ser o meu e o seu desafio sempre, acredite. Esse vai ser o meu e o seu desafio sempre. Percebe, querido, que não é possível servir a dois senhores? Não é possível. Não é possível. Nunca será. Ou Jesus está em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não tem interesse nenhum em estar na tua vida. Porque para estar em segundo lugar Ele não precisa. Ele não morreu na cruz por você para ficar em segundo ou terceiro lugar na sua vida. Ou Ele tem um lugar de destaque, ou Ele não tem. Amém? Então a minha questão nessa noite para você é: você vai ter que tomar uma decisão. E ninguém pode fazer isso por você. Essa decisão é sua, não é minha. Eu tomo a minha decisão e você toma a sua. Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? E eu quero encerrar a mensagem de hoje com um texto lá de Lucas 12, 35 ao 38. E eu queria que o pessoal do louvor já estivessem se preparando. Lucas 12, 35 até o 38. Ele diz assim, ó: olha isso. Estejam prontos para servir. Estejam prontos para servir. E conservem acesas suas candeias. Meu irmão, não se distraia com o pessoal do louvor. Olhe lá no telão. Olhe para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o foco nosso aqui. Amém? Olha o que eu vou voltar lá novamente. Olha o que ela está dizendo. Estejam prontos para servir. Eu e você precisamos estar prontos para servir. E conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que quando ele chegar, preste atenção nesse texto, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Olha, esse texto é tremendo. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Eu e você seremos servidos por quem, querido? Por Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos servirá, Ele se vestirá para me servir e te servir. Nós não vamos ser servidos por qualquer um, nós seremos servidos por Jesus. Jesus, Ele está dizendo aqui, Ele vestirá para servir e fará com que se reclinem à mesa e nos servirá. Ele vai nos colocar na mesa e Ele vai nos servir. Ele vai nos servir, querido. Eu não posso acreditar que exista motivação maior para mim e para você do que essa. Um dia sentar à mesa e olhar na ponta da mesa o próprio Cristo de pé, pronto, com a bandeja na mão, dizendo: bem-vindo, meu filho, eu estava ansioso, esperando por você para te servir. Oh! Abra sua mente, permita que o Espírito te leve a enxergar isso, a vislumbrar isso. Uma mesa posta a você, porque Ele disse na palavra dEle, naquela última ceia, Ele disse: essa será a última ceia que eu terei com vocês, e a próxima será quando eu vier buscar a minha igreja, e nós sentaremos juntos, e juntos nós cearemos, e participaremos juntos de um grande banquete, e eu e você estaremos lá. Glória a Deus. No versículo 38 ele diz: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Esteja preparado.
Esteja pronto para servir, meu irmão. De dia, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. Esteja pronto para servir. Seja um voluntário. Escute, não caia no erro da maioria. A maioria cai no mesmo erro. Mas eu não tenho capacidade, pastor. Eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhuma capacidade. Você não sabe a capacidade que você tem. Você foi criado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. E toda a capacidade de Jesus está em você. Escute isso aqui. A palavra de Deus em 2 Coríntios, ela diz: quem pois conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas o apóstolo Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você sabe o que eu estou dizendo agora? Você tem a mente de Cristo, meu irmão. E não há nada que você não saiba. Não há sabedoria que falte para você. Tome posse dessa palavra nessa noite e comece a dizer: eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Cristo, eu sou sábio como Cristo, eu enxergo como Cristo, eu prego como Cristo, eu tenho os valores de Cristo, porque você tem a mente de Cristo. Ah, meu irmão, saia daqui nessa noite entendendo isso. Você não tem capacidade. Você tem muito mais do que capacidade para servir ao Senhor. Então, por favor, se levante e sirva ao Senhor nesta casa. Sirva ao Senhor nessa cidade. Sirva ao Senhor nesse ministério. Doe o que você tem. Aquilo que você tem, doe. Sirva com aquilo que você puder. Eu não sei o que você pode, mas uma coisa eu sei: você pode e você deve. Então sirva. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Agora escute aqui. Com os teus olhos fechados, ouça o que eu vou dizer para você. O Senhor Jesus, Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os escolhidos dEle. O Senhor Jesus não procura pessoas capacitadas, porque se Ele escolhesse, Ele jamais escolheria os 12 discípulos que Ele escolheu. Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E se você é coisa louca, é de você que Jesus quer. É você que Jesus quer. É você. É você.